Olá, sejam bem-vindos ao Café com Jesus. Meu nome é Guilherme, eu sou membro da Pastoral Jovem da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, localizada em Brasília. O Café com Jesus é um evento criado pela Pastoral em que tiramos uma tarde para fazer uma roda de conversa sobre temas bem legais. E ali não falta café, lanches e nem Jesus. O evento não é exclusivo para a paróquia, nem para a comunidade católica, mas é aberto a todo mundo, a todo o povo de Deus. Já tratamos, entre outros assuntos, sobre teologia do corpo, ansiedade, depressão, e até tivemos uma conversa com o Nailton, um ex-membro da pastoral, que foi voluntário na Jornada Mundial da Juventude lá na Polônia, em 2016. Nessa edição, que é a primeira a ser divulgada no YouTube, abordaremos os conceitos e valores fundamentais que regem a obra literária de John Ronald Reuel Tolkien, por que todos deveriam lê-la e também o que isso tem a ver com o catolicismo. Para tratar disso, trouxemos dois padres muito queridos por nossa paróquia, que são fãs apaixonados pela obra de Tolkien. Padre Cássio Dalpiaz, que esteve servindo na paróquia brevemente no meio do ano, e Padre Vinícius Poda, que atualmente é vigário da Nossa Senhora da Esperança. Bom, sem mais delongas, vamos começar a palestra. Começamos com um trecho bastante conhecido da adaptação feita pelo Peter Jackson de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Esse trecho ilustra muito bem o conceito de história e contos de fadas, do inglês Fairy Tales. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. It began with the forging of the great rings. 3 were given to the elves, immortal, wisest, and fairest of all beings. 7 to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And 9 rings were gifted to the race of men, who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. And into this ring he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring to rule them all. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Victory was near. But the power of the ring could not be undone.
was in this moment, when all hope had faded, that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. But the hearts of men are easily corrupted, and the Ring of Power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. History became legend, legend became myth, and for 2,500 years the ring passed out of all knowledge. Until, when chance came, it ensnared a new bearer. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the misty mountains. And there, it consumed him. It came to me. My love, my love, my love. The ring brought to Gollum unnatural long life. For 500 years it poisoned his mind. And in the gloom of Gollum's cave, it waited. Darkness crept back into the forest of the world. Rumor grew of a shadow in the east, whispers of a nameless fear. And the Ring of Power perceived. Its time had now come. It abandoned Gollum. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. A ring. For the time will soon come when hobbits will shape the fortunes of all. Nós vamos ver algumas cenas para exemplificar e para tornar um pouco mais dinâmico, mas sabendo que aquilo é uma adaptação. É uma adaptação, quer dizer, algumas coisas há contradição entre a história do livro e o filme. Provavelmente muitos de vocês sabem mais do que nós, e saibam coisas que nós não saibamos, mas a gente quer partilhar um pouco a nossa experiência de por que ler. Ponto. É isso. Então, a ideia é uma partilha mais do que qualquer outra coisa. Primeiro, eu vos convido a poder participar conosco desta marcha, vamos dizer assim, intelectiva. Tem um crescimento, tem uma ordem. Então, a gente vai ter tempos para perguntas intercalados. Pedimos assim que, quando forem fazer as perguntas, façam sobre o que a gente tratou. Depois, no final, a gente fala sobre outras coisas. Certo? Para a gente conseguir seguir uma lógica e ir crescendo neste encontro. Além disso, eu gostaria de falar, porque talvez alguns de vocês, essa palestra é aberta a todos, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, aqueles que querem gostar, aqueles que vieram criticar, né?
mas aqueles de vocês que não conhecem o Tolkien e conhecem somente através do Senhor dos Anéis, a obra do Tolkien é muito maior do que o Senhor dos Anéis. Ele tem todo, depois nós vamos tratar disso no decorrer da nossa conversa, mas o Tolkien tem todo um legendário enorme, de milhares e milhares de anos, retratados em alguns desses livros que temos aí, né? Trouxemos alguns para exemplificar mais ou menos, mas tem muitos outros. A obra mestra publicada dele é a História da Terra-média, que são 12 volumes, né? Bem grossos, sim. E o objetivo de Tolkien, escrevendo essas coisas, não foi inventar, vai ficar claro no decorrer da palestra, não foi inventar historinhas nem nada disso, mas vamos criar de fato um legendário, uma coisa densa. E o que me impressiona no Tolkien, vocês veem Senhor dos Anéis, é o finalzinho da história, é a tridimensionalidade da sua obra. Vocês escutaram ali muitas coisas: Gollum, Aragorn, Isildur, Montanhas Sombrias, Montanhas Escuras, Khazad-dûm, Moria. Ele não pegou esses nomes do acaso. Esses nomes têm histórias por trás deles. Não é em Tolkien, nunca é um cenário de papelão que você olha por trás das imagens e tem cola e papel. Não. Há uma tridimensionalidade na obra. Tudo tem uma origem, tudo tem um porquê, inclusive os nomes nas línguas que ele inventou. E já trataremos disso mais adiante. E é importante, para resumir, é uma história de histórias. Não é uma história que está sendo contada. São várias outras histórias que nós poderíamos ficar aqui fazendo esta conferência por meses a fim, e nós teríamos ainda falar de outras histórias para enquadrar o pensamento desta obra, porque há quem não compreenda tudo isso e diga: não, mas como é que dizem que talvez ele seja cristão, como talvez, porque ele nem fala da Virgem Maria, e não reza o terço, e não tem missa também, e não vê ninguém rezando. Talvez no Senhor dos Anéis não tenha este culto a Deus, porém, aqueles que de fato conhecem a obra, a gente vai lá na Primeira Era, para que compreendam. Tolkien desenvolve toda a sua mitologia, vamos dizer assim, em 3 eras: primeira, segunda e terceira era. Este filme que nós estamos assistindo, O Senhor dos Anéis, esse vídeo, ele começa na Primeira Era, tem o fato da Segunda Era, para cair na Terceira Era. Aproximadamente no ano 3200 da Terceira Era. Que é antes de Cristo ainda, só para deixar claro. Digo isso por quê? Porque lá na Primeira Era, quando nós vamos buscar as origens, existia uma região que chamava-se Númenor, onde os homens habitavam. Para que tenham uma ideia do pensamento de Tolkien. Esse aqui é o mapa da Terceira Era da Terra-média. A Terra-média é onde se dá todos os acontecimentos. Então, a Terceira Era aqui. Mas, se a gente vai pegar a história, a gente sei, a coisa vai por aqui e esse mapa fica maior para o lado de cá. E é mais ou menos aqui tinha uma ilha que chamava-se Númenor. E nesta ilha se rendia culto a um tal senhor Ilúvatar. Guardem este nome, Ilúvatar, que depois vai ser bem importante. O tempo passou, a ilha afundou. Por quê? Pela idolatria daquele povo que deixaram de cultuar o Deus Ilúvatar, único. Fecho parênteses e volto para Tolkien. Por quê? Porque Tolkien, quando vai falar de história, me permitam, ele, numa das cartas, isto é, as cartas de Tolkien. Essas são as cartas de Tolkien. Aqui está em português, eu tinha ali em inglês, no original, então todas, aqui tem algumas das principais selecionadas. O Padre Luiz quer roubar o meu em inglês, eu já disse para ele que eu não vou dar, porque é meu. Então, Disse que ele é um invejoso, porque tem 2 livros repetidos e não dá para é um pecado mortal. Mas eu expliquei para ele que esta palestra nós não daríamos spoilers sobre o nosso final do filme, porque sabe, no século atual, precioso. O final pode acabar em It's my precious, enfim, para dizer que a história em Tolkien
A história de Tolkien diz assim: é um conto de fadas, não, mas escrito para adultos, porque acredito que o conto de fadas possui seu próprio modo de refletir a verdade, da diferente alegoria ou da sátira tolerada. Lemos isso e continuo. No entanto, se a pessoa começa com a intenção de dirigir-se a adultos, pessoas mentalmente adultas de qualquer modo, eles não ficarão satisfeitos, instigados ou comovidos, falando das crianças. O que eu quero dizer é que Tolkien, para contar ele conta esta história porque a formação dele é filólogo. Um filólogo é alguém que trabalha a história da língua. E para trabalhar a história de uma língua é importante desenvolver. Nós temos alguns mestres e doutores presentes da língua portuguesa e da linguística. Agradeço e me vergonho, eu só sou um mero professorzinho. Uma língua tem uma história que vai se encontrando com outras línguas e vai se modificando e se aprimorando, e uma lei de economia, já diria o professor Marcos Banho. Mas na evolução da língua é preciso existir uma história. Gostava muito da Galadriel, que é essa que narrava, nós víamos nesse filme, nesse pequeno trecho do filme, dizia: e algumas coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas. E a história se tornou mito, e o mito se tornou lenda. História, mito e lenda. Guardem esses 3 pontos, porque para mim isso é muito importante para falar sobre isso. De toda maneira, nesta caminhada da construção das línguas, porque ele acaba construindo 2 línguas, que é o Quenya e o Sindar, em cima da história de um povo que apareceu na Terra-média, que era chamado de Elfos. Os Elfos, que vieram para cá como filhos do Criador. E esse povo, com esta língua, conforme a sua evolução, a sua marcha, a sua história, foi desenvolvendo a língua. E Tolkien quer dar para esta língua um fundamento histórico para ela. Esse é o ponto 1. E o ponto 2, que é bem importante dentro da obra de Tolkien. Tolkien tem também a preocupação em ensinar, não no sentido de moralismo, mas de levar os filhos a fazer essa marcha intelectiva para chegarem às suas conclusões. Dou um exemplo disso. Nós temos aqui as cartas do Papai Noel. Já muito primariamente, quando os filhos de Tolkien eram pequenos, ele escrevia cartas, os filhos escreviam cartas para o Papai Noel e ele pessoalmente respondia as cartas com a letra do Papai Noel. Porque ela está toda tremida, porque o Papai Noel tinha frio e escrevia no Polo Norte. Mas ele dizia ao filho dele, por exemplo, né? Querido John, espero que você tenha um Feliz Natal. Tempo só para uma carta curta, meu trenó está à espera. Muitas outras meias para encher este ano. Espero que goste do posto e das coisas. Um grande beijo com carinho, Papai Noel. Só lembrando que John Tolkien foi o filho dele que se tornou padre depois, né? Nós já vamos falar sobre isso. Lá pelas tantas, numa das cartas, o urso polar que ajudava na entrega se revoltou e botou fogo num trenó. Mas isso vocês podem ler se forem procurar. Mas Tolkien tem essa preocupação de, através deste lúdico, ajudar os filhos a crescerem intelectualmente, mas também na parte que a gente chama de lúdico, né, do jogo. E nós vamos perdendo tanto, hoje em dia, em nome de uma cientificidade pretensamente perfeita, né? Perfeita. Então a gente vive um racionalismo extremado que nos acaba desprezando tudo aquilo que não é, vamos dizer assim, cientificamente, entre aspas, provado. Sobre isso ainda, do contar histórias, eu gostaria de falar ainda 2 ou 3 coisas. Porque Tolkien, como já foi dito, era um linguista. Né? Vamos dar traços da história. Quando ele nasceu no Estado Livre de Orange, que hoje é África do Sul, na época não era, porque seu pai foi coordenar um banco, diretor de um banco inglês, naquele distrito livre de Orange, e tendo que voltar para a Inglaterra, ele ficou ainda um tempo lá e morreu. E a sua mãe, a mãe de Tolkien, querendo defendê-lo dos parentes que eram todos anglicanos, que ela não podia gozar da ajuda da família, porque
Porque a família falou, sim, se vocês se fazem anglicanos, nós damos educação para os filhos. E ela não quis. Trabalhava para educar os filhos para que não perdessem a fé católica, porque era católica a família. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando ela morre, em virtude da diabetes, a mãe de Tolkien, ele, John, Ronald, Reuel, Tolkien, João, Ronaldo, Raguel, Tolkien. Raguel é um nome bíblico que significa amigo de Deus. E todos, curiosidade, todos os filhos de Tolkien têm esse nome Reuel. Raguel um segundo nome. Ele colocou em todos, fez questão, porque amigo de Deus não é sobrenome, é um nome. Todos. John Reuel Tolkien. O segundo, Christopher Reuel Tolkien. Todos têm Raguel no nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mãe dele, quando morreu, deixou em testamento a tutoria, o cuidado dos dois filhos, John e Hilário Tolkien, para um padre, Padre Morgan. E este padre educou Tolkien. Inclusive, uma curiosidade, ele queria namorar com Edith, que se tornou sua esposa logo depois. E o padre não deixou, porque ele tinha que estudar. Então, ele entrou em Oxford. Tolkien entrou em Oxford e foi estudar línguas. Eis aí a questão, era aí que eu queria chegar. Todo depois o universo que Tolkien cria é uma forma de substrato cultural e histórico para esse vício secreto que ele mesmo chama assim, de criar línguas. Ele criou muitas línguas, completas somente os élficos. Ele inventou vários élficos, variações e um élfico que é a mãe das outras variações. Inclusive, semelhante ao que o latim está para o português, francês e italiano, tem o Quenya para os outros élficos. E idiomas completos, idiomas com gramática e tudo isso. E por que Tolkien escolheu ser um filólogo, ser um linguista? E era fenomenal nesse aspecto. Falava muitos idiomas, entre os quais idiomas mortos. A Bíblia de Jerusalém em inglês foi traduzida por ele. Um dos livros que ele traduziu, mitos nórdicos, etc. Porque a mãe de Tolkien falava muitos idiomas, francês, inglês, alemão, e ensinava para os filhos através de histórias. Tanto que o primeiro, já te passo a palavra, o primeiro livro, primeira tentativa de história que Tolkien escreveu, chama O Grande Dragão Verde. E é uma história muito interessante, porque ele escreveu O Verde Dragão Grande. E a mãe dele falou, não se diz o Verde Dragão Grande, se diz o Grande Dragão Verde. E ele nunca entendeu por quê, porque o verde tinha que ir depois do grande. E ele começou a estudar línguas para descobrir por que a mãe dele tinha corrigido. Ele mesmo diz isso, aquele aspecto. E olha só, onde foi parar, né? Começou estudando, e aí foi parar. E sobre esse ciclo da história eu já concluo, penso, dizendo na carta 205, gosto de história e fico comovido com ela, mas seus melhores momentos são para mim aqueles em que ela lança luz sobre palavras e nomes. Tolkien tinha muito apreço pelos nomes. Os nomes são para ele a identidade da pessoa. Por isso, inclusive, quando sua obra começou a ser traduzida para outras línguas, ele fez um guia de tradução de nomes. Ou seja, para traduzir os nomes, vocês precisam seguir esse guia, que eu mesmo inventei, né? Agora, para falar um pouco mais... Aproveito de escolher bem os nomes. Cuidado com os nomes que vocês escolhem aos vossos filhos. Tem alguns aqui, eu tenho certeza que teriam processado seu pai e sua mãe, dependendo do nome. Mas todo nome tem um sentido. Boa pergunta, tu sabe o sentido do teu nome? Enquanto a gente pensa, a gente pode ver um vídeo. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All you have to decide is what to do with the time that is given to you.
Pergunto a ti, e é bem este ponto, não? Qual é, dentro da providência, a tua resposta diante daquilo que hoje te é pedido? No teu emprego, na tua escola, no teu trabalho, na tua família? Qual é a tua resposta? E Tolkien nos propõe esta pergunta, através da sua obra, ao qual Frodo tem que responder. E ele responde aceitando a missão e levando o anel. Sobre esse conceito ainda de providência, e eu diria que a providência é um dos únicos elementos que perpassam a obra do Tolkien, do primeiro livro até o último livro, o que mostra a intenção dele de que o protagonismo da história fosse de Deus. E eu não tenho medo de errar ao dizer isso, o protagonista da história de Tolkien é Deus. E ele faz questão de todas as vezes que Deus age, colocar esse tipo de frases inesperadamente, de maneira escondida, incutir Deus na consciência das pessoas. Esse conceito de providência está muito ligado ao fato do tempo. Ou seja, os personagens têm controle sobre as suas ações, mas nunca sobre o tempo de maneira absoluta. Nunca. E aí, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Qual é o nosso problema? De onde vêm as nossas crises? De que nós queremos ser, e eu entro nessa também, seres supra-históricos. É sair da nossa história, porque a nossa história tem sofrimento, a nossa história tem problemas, a nossa história tem um peso a carregar, um anel para ser levado daqui até ali, um sofrimento, um peso, vulgo cruz, não sei se vocês já ouviram falar disso, em algum lugar por aí, né? Para ser carregado. Então, uma tentativa de fugir da história, uma tentativa de ser vamos dizer, abduzido do momento presente, é uma tentativa de querer controlar o tempo. E Gandalf diz ali, não cabe a essas pessoas que sofrem decidir isso. Cabe a elas decidir sim o que fazer com esse tempo que é dado. Olha a relação entre tempo e dom. Tempo e dom. Concluo sobre isso lendo um trecho de O Silmarillion. O Silmarillion, por assim dizer, é o Gênesis de Tolkien. Escreve e começa assim. Então falou Ilúvatar e disse: Poderosos são os Ainur, e mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Os Ainur são os anjos, uma correspondência aos anjos. Então, que ajudaram a criar. Eu quero falar de um anjo especial, um tal chamado Melkor. Pode ir, se o senhor conhece o Melkor. Eu já ouvi falar dele. Certamente vocês já ouviram falar com outro nome. Em uma das cartas, Tolkien, inclusive, faz uma comparação direta, ele raramente fazia isso. A redenção do mundo. Porque Satanás, instigando, e inclusive vocês devem ter lido já nas Sagradas Escrituras, depois que tomou o pão, Judas, entrou nele Satanás. Satanás, pensando que destruiria a obra de Deus na crucifixão de Cristo, na verdade se tornou, inclusive, um protagonista do maior fato da obra da redenção. É isso que Tolkien está falando. Sem perceber, se tornará ele mais uma peça em coisas fantásticas que nem ele mesmo imaginou. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. E assim foi que, enquanto essa visão do mundo lhes era apresentada, os Ainur viram que ela continha coisas que eles não haviam imaginado. E com admiração viram a chegada dos filhos de Ilúvatar, e também a habitação que era preparada para eles.
E perceberam que eles próprios, na elaboração de sua música, estavam ocupados na construção dessa morada, sem saber, no entanto, que ela tinha outro objetivo, além da sua própria beleza. Quem primeiro encontra os filhos de Ilúvatar é um vale chamado Orome, que é um Ainur. E quando ele vê os filhos de Ilúvatar, porque são divididos em dois, os primogênitos e os filhos segundos de Ilúvatar, que Tolkien diz, ele fala impropriamente, ele mesmo diz, de elfos e homens, porque na verdade são todos homens. Ele vê e fica espantado, e quer levar esse anjo Orome, quer levar os filhos de Ilúvatar até as terras imortais. Eles mesmos, ao criar, não sabiam por que estavam criando. A onipotência, a onisciência é somente de Eru e Ilúvatar. Vocês já deu para ter um gosto de tudo isso. Vocês já viram que é muito mais do que o Senhor dos Anéis. E aqui, o Tássio falou das 3 eras, que tem 3.000, 4.000 anos cada uma. Só que 3.000 eras desde que o Sol começou a girar em Arda. Antes do Sol tem a Era das Árvores, e antes das árvores tem a Era dos Faróis, e antes dos Faróis tem isso aqui, né? Ou seja, tem muito mais. E o Senhor dos Anéis, a gente está falando da terceira era da Terra-média, que é aquilo ali. Isso. A Terra-média é um pedacinho do mapa, porque um pedação dele, Beleriand e as terras do sul, já tinham sido comidas pelas águas num certo dilúvio. E não vamos contar aqui a história, porque não dá tempo, né? Isso é spoiler. Ah, desculpa, não era para dar spoiler, né? Mas isso é o marco do final da primeira era para a segunda era. Está muito estranha a coisa, está dormitiva, não, sonífera, não. Evidentemente, muitos de vocês devem saber, Padre Paulo Ricardo tem feito uma obra, um curso bem extenso sobre isso, que pode ser um caminho para se aprofundar também. Evidentemente, nem eu, nem o Padre Vinícius queremos ser o Padre Paulo Ricardo, porque ele é o Padre Paulo Ricardo, não é o Padre Vinícius, nem o Padre Cássio, mas que nós já pensávamos isso antes dele falar tudo que ele falou. Não é plágio. Não é plágio. Não é plágio mesmo, né? Além disso, já que ele muito acertadamente, o Padre Cássio recomenda que vocês assistam o curso, se for possível, do Padre Paulo Ricardo, que de fato é bom. Eu recomendo um outro canal que eu gosto muito, se vocês se interessarem. Ainda que este canal não fale tanto disso que estamos falando, mas fale mais da história em si mesmo. Ele se propõe a fazer resumos, se chama Tolkien Talk. Né? What are you talking about? Né? Tem um antigo trocadilho, e eu estou falando isso não como uma piada, porque foi esse o objetivo deles quando colocaram Tolkien Talk. Né? Talk em inglês é conversa, charla. Né? Então esse canal é fantástico. Se vocês quiserem assistir algumas das aulas deles, de fato muito interessante. There's something down there. It's Gollum. Gollum. He's been following us for 3 days. He escaped the dungeons of Barad-dûr. Escaped. Or was set loose. And now the ring has drawn him here. He will never be rid of his need for it. He hates and loves the ring, as he hates and loves himself. Smeagol's life is a sad story. Yes, Smeagol, he was once called, before the ring found him. Before it drove him mad. It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance. Pity? It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill. Before this is over. The pity of Bilbo may rule the fate of men. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened.
So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. And that is an encouraging thought. Numa época da vida do Cássio, menos iluminada que é a atual, ele esteve num acampamento de jovens sobre o Senhor dos Anéis, numa educatória, e eu nem vou dizer qual personagem ele foi, né? Vocês têm sorte que ele não quis trazer a barba. Um aplauso. Você viu? Antes de partir para o Ferry, eu gostaria de fazer um comentário sobre este vídeo que nós vimos agora, ainda falando um pouco da providência. Gandalf não é um filho de Ilúvatar. Gandalf é um Ainur, porque os Ainur são divididos entre... Bom, eu não quero ficar falando muitos nomes, né? Anjos, arcanjos, turnos, falas, maias, etc. Tem uma hierarquia de criações também no mundo não material de Tolkien. E os menores servem os maiores. E Gandalf é um Ainur de classe inferior, que serve um outro Ainur de classe superior. Que o Ainur ao qual ele serve é uma mulher que tem o nome de piedade, misericórdia. Então, quando Frodo cunha a seguinte frase: pena que Bilbo não matou quando teve a chance, Gandalf diz: pena foi exatamente a piedade de Bilbo que fez com que essa história chegasse até o fim. Gandalf lembra que ele é um emissário da misericórdia, da piedade. E vocês veem na história de Gandalf, que também se chama Mithrandir ou Curufir, e etc, etc, etc. Dependendo da língua que você vai falar. Né? Gandalf sabe a missão para a qual ele foi enviado. Por isso que, quando ele anuncia para Frodo isso, cumpra a missão para a qual você foi designado, ele também está falando daquilo que ele está fazendo naquele momento, que é encorajar em nome da piedade e da misericórdia. Bem atenção, Padre Vinícius, uma coisa importante. Atenção que sempre tem a livre escolha de poder levar ou não o anel. No Conselho de Elrond, um pouco mais informação que nós não veremos, mas vocês podem ver, se vocês lerem o livro ou verem o filme. O anel, esse O1, que tem que ser destruído. Por quê? Porque ele, na verdade, domina todos os demais. Ele tem que ser destruído. E ele é colocado... E vem a pergunta, alguém tem que levar ele, quem vai? E aí um levanta para pegar, não, vamos acabar aqui mesmo. E quando vai acabar aqui mesmo, não dá certo. E outro, e outro, e outro. E quem vai temos que levar até onde não vai chegar, lá no final. E o primeiro que levanta é Frodo diz, eu levo. E todo mundo brigando, e ele resolve levar. E Gandalf se alia a ele para acompanhá-lo nessa jornada de carregar o anel. Daqui a pouco nós vamos ver que a missão dele tinha um matiz, no vídeo da Galadriel, um matiz um pouco diferente, que exige uma solidão. Mas ele vai entender isso no decorrer da história, é uma evolução da história. Mesmo essa decisão que leva essa conversa entre Gandalf e Frodo, Gandalf devia escolher uma das 3 portas por um caminho que Gandalf não queria entrar, e Gandalf resolve entrar diante dessa discussão. Eu acho que é por aqui. Então ele assume um caminho... Siga seu nariz. Siga o seu nariz, exatamente. Antes de entrarmos em 2 temas bastante específicos da história, eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de fairy, que traduz-se erroneamente como fadas, ou contos de fadas, e Tolkien preferia a tradução histórias de fadas, ou ainda mundo extraordinário ou mundo fantástico. E na literatura a gente pode chamar do fantástico, tudo que trata do fantástico
a literatura fantástica, vai se referir de alguma maneira a isso que é o fairy. Para falar sobre fairy, eu gostaria de colocar para vocês que o Tolkien não escreveu somente obras sobre o seu legendário, porque Tolkien era um professor de línguas numa universidade nada famosa chamada Oxford, catedrático, né, de línguas mortas, né, em Oxford. Ele fez uma conferência em Oxford em 1971, se não me engano, que deu origem a esse livro, On Fairy Stories, sobre os contos de fadas, sobre histórias de fadas. E aqui ele explica para ele o que é histórias de fadas e por que ele escreve desse jeito, né? E mais ou menos como quando perguntam para Jesus por que falas em parábolas. Jesus explica o porquê ele fala em parábolas. Perguntaram, então, por que tu falas assim? Não seria melhor como teu amigo Lewis, C.S. Lewis, porque ele era amigo do autor das Crônicas de Nárnia. Por sinal, o autor das Crônicas de Nárnia só é cristão, graças à amizade dele com Tolkien. E ele explicou o que são contos de fadas. E eu um pouco resumi em alguns pontos, em alguns aspectos que o próprio Tolkien coloca. Primeiro, ele diz que fairy não deve ser entendido somente como uma história ou como as fadas, como criaturas, mas como um lugar. Tolkien gostava de que fairy fosse entendido como um mundo secundário. Um mundo secundário que respeitava as leis do mundo primário, mas que não se identificava com ele. Muito importante aqui o conceito de subcriação, que nós já trataremos em seguida, mas que não se identificava com ele. Então, Tolkien diz que, primeiro, ele faz isso com o objetivo concreto de transmitir, cristalizar e transmitir verdades que de outra maneira não seriam possíveis de transmitir. Aquilo que nós falamos, Tolkien era muito avesso ao relativismo e ao subjetivismo e eu diria até ao racionalismo do mundo em que ele vivia. Porque ele não era contrário à razão, ele era contrário ao racionalismo, porque ele dizia que é reduzir o homem ao seu cérebro. E o homem não é um cérebro caminhante. O homem é muito mais do que o cérebro. O homem tem um aspecto simbólico. O homem tem um aspecto de sentimentos, de intuição imaginativa. E muito antes de entender o que uma coisa é na sua profundidade, ele acolhe a totalidade daquela coisa como uma coisa que não é ele mesmo, como um outro diferente dele. E os contos de fadas, como são simbólicos, como são mitológicos, transmitem o todo para que esse todo possa ser aprofundado. Transmitem a verdade na sua pureza, não segundo o cérebro daquele que é transmitido. Então ele dizia que a transmissão de verdades sobrenaturais, a transmissão de verdades as mais essenciais da vida do homem, são muito mais eficazmente transmitidas por meio dos contos de fadas. Inclusive você vê isso, ainda que não achava que contos de fadas fossem somente para crianças, mas também para crianças. Alguns contos deles são para crianças, outros não são para crianças, né? Definitivamente. Ele falava dessa pureza da criança que acolhe, sem perguntar muitas coisas, acreditando naquele mundo secundário. E ele falava que histórias de fadas não são histórias sobre viajantes, fazendo um pouco de crítica ao Gulliver, né? Contra o Gulliver. Histórias de fadas não são um mero sonho, Alice no País das Maravilhas, em que o personagem está sonhando, mas o mundo dele segue o mundo real. Não. E ele dizia que os contos de fadas não são fábulas. Na fábula, todo o objetivo daquela história fica reduzido ao seu conteúdo moral. Por exemplo, a raposa e as uvas. Podia ser o macaco e as maçãs, dava igual. Não. O simbolismo dos personagens tem que estar introduzido nos contos de fadas. E não é a mesma coisa que sejam macacos que raposas. Não é a mesma coisa que sejam maçãs que uvas. Então, para Tolkien, o que são os contos de fadas? Os contos de fadas são subcriação. Dentro da realidade do mundo primário, você subcria, respeitando esse mundo primário, mas no mundo secundário.
para arejar a mente. Olha como ele fala, arejar a mente dos que leem e fazê-los voltar àquilo que há de essência. Porque se você passa todo dia por um quadro, você já não vê que ele está ali. Se você passa todo dia por uma árvore, você já não percebe a sua beleza. Então, o mundo secundário devolve a beleza da realidade primária da vida. Esse era o objetivo de Tolkien. E talvez seja esse o maior problema da nossa vida hoje. Nós passamos todo dia pela nossa mãe e nós não vemos mais que ela está ali. Talvez nós passamos todo dia pelo nosso quarto desarrumado e nós não vemos mais que ele está ali. Talvez todo dia nós passamos pela internet por páginas bonitas e outras menos bonitas e nós não percebemos que elas estão ali e o mal que elas podem fazer-nos ou não. Nós perdemos já esse senso primeiro e é necessário, e isso é interessante que faz o Ferry, redescobrir coisas que nós diretamente não podemos perceber. Vou dar um exemplo, vamos fazer o jogo do roxinho. Todo mundo vai trancar e nós vamos dizer, nossa, eu não vejo o ar, então o ar não existe. Daqui a 30 segundos, nós estamos todos roxinhos aqui. E nós vamos descobrir quanto ar é necessário para nós. Mas tragicamente, se nós tivermos um roxinho, alguns não vão ter tempo de refletir sobre isso. Podem respirar. Tem um autor muito importante, não sei se todos conhecem, chamado Peter Griffiths, que é um amante do Senhor dos Anéis. E ele diz que ser inimigo das palavras, ser inimigo da linguagem, ser inimigo do mundo encantado, do Fairy, é a mesma coisa que ser inimigo do ar, né? Porque sem palavras não há vida, exatamente. E sobre o Fairy, o Tolkien mesmo, e eu não vou perder muito tempo com essas pequenas coisas, mas eu acho importante dizer, ele coloca 4 pontos essenciais para um conto de fadas autêntico. O primeiro é o aspecto da fantasia. A fantasia é a adjetivação. E ele diz, adjetivação, dar adjetivos para coisas reais. Um mar que seja roxo é totalmente compreensível. Qualidades, dar a cada um símbolo, algo que possa caracterizar, uma caracterização. E ele fala que a capacidade de tornar, olha só o que ele diz, de tornar um mar roxo algo verossímil é a capacidade de fantasia. Não pode ser tão absurda a história que sai da realidade, mas não pode ser tão real que te mantenha na alienação. Então ele fala que é uma arte de subcriar, não de recriar, não de ficar na criação meramente, mas de subcriar. E o homem se diferencia dos outros seres pela subcriação que Deus lhe deu. Depois, o segundo ponto, a recuperação. Essa subcriação te faz resgatar os valores essenciais perdidos, já falamos sobre isso. Um terceiro ponto, dos 4, é o escape. O escape não é fuga para Tolkien. E ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala que acusar um conto de fadas de fuga é a mesma coisa que querer que um prisioneiro esteja dentro da prisão falando sobre grades, carcereiros e paredes fechadas. O fato de que você não veja as coisas que não são visíveis não significa que elas não existam, que você não deva falar sobre elas. Aquela velha história do Chiquinho e a sua professora, e a professora pergunta para o Chiquinho, diz para o Chiquinho, explicando na aula, Deus não existe. O Chiquinho levanta a mão e diz, professora, por que Deus não existe? Olha, Chiquinho, nós não vemos Deus. Ah, professora, sim, Chiquinho, a senhora não tem cérebro. Chiquinho, que é isso? Professora, não estou vendo o seu cérebro, ele não existe. Tem uma anedota para ajudar a elucidar essa imagem de que nem sempre as coisas que não são vistas, elas não existem por causa disso. Não está limitado a nossa razão, o nosso conhecimento à existência. E este é o problema atual. Nós reduzimos todas as coisas à subjetividade. Eu sinto, eu não sinto. Aí eu gosto, eu não gosto. Se talvez algum de vocês na Assembleia, talvez não, hein? Se identifica com as decisões que tomam na sua vida, eu sinto, gosto, não gosto. Talvez isto seja o nosso problema atual. Reduzimos tudo à minha própria impressão e unicamente a ela. Padre Vinícius, eu penso que a Galadriel poderia dizer alguma coisa sobre isso. Principalmente o da na terra dela, falando
Desde de casa. Desde casa. Galadriel é uma pessoa muito sábia. Eu diria que nessa história toda ela é a mais velha de todas, mais velha inclusive que eu. I cannot do this alone. You are a ring bearer, Frodo. To bear a ring of power is to be alone. This is Nennu, the ring of adamant, and I am its keeper. This task was appointed to you, and if you do not find a way, no one will. Then I know what I must do. It's just... I'm afraid to do it. Even the smallest person can change the course of the future. Vou até tomar água. Vocês repararam? Vocês perceberam que Galadriel também tem um anel, né? Ah, então não é um anel, você tem mais anéis. Exatamente. Caiu teu chapéu, viu, Gandalf? Se vocês percebem, conto brevemente a história. Um elfo muito importante, do qual origem não podemos saber agora, chamado Celebrimbor, decide fazer anéis para unificar os povos e as raças. E ele é ajudado por um elfo desconhecido que vem do nada, que aparece na casa dele, e que Galadriel não aceita que ele faça isso, mas ele faz a despeito da sabedoria da elfa, que era sua cunhada. Começa a fazer anéis de poder para unificar os povos. E esse elfo desconhecido, Anatar, começa a ajudá-lo. E ele faz 7 anéis para os anões, 9 anéis para os homens. E quando eles brigam e se separam, Anatar faz um anel para governar todos os outros. Por isso que tem um poema, né? Por isso que tem um poema. 7 anéis para os reis anões, nos seus escalabouços escondidos. 9 para os reis homens, mortais, em seus reinos. 3 para os reis elfos, e 1 para todos governar. 1 anel para todos governar, 1 anel para encontrá-los, 1 para todos trazer, e na escuridão aprisioná-los. Só que Anatar, que é Sauron disfarçado, não contava com a sabedoria de Celebrimbor, que ao separar-se dele fez outros 3 anéis para os reis elfos, para as 3 casas dos elfos, dos quais este é um deles. E outro é aquele de Galadriel, que está por aí, você não vai encontrar ele aí. Ah, tá aí? O Cássio tem os anéis. Outro da Galadriel. Não, falta um, que ele vai conseguir um dia. Então Anatar, ou seja, Sauron, não tem controle sobre os anéis de poder dos elfos, não tem controle total. E os anões são muito estúpidos para serem controlados, então ele controla somente os homens, né? E por isso que Galadriel fala que ter um anel de poder, e ela tem um, é estar sozinha. E a propósito dos anões pequenos, Deus, ele tem os seus filhos, vamos dizer assim, os filhos mais velhos, que são os elfos, e os filhos caçulas, vamos dizer assim, que são a raça dos homens. Porém, um dos Valas, que é este anjo, ele resolve, impaciente com o tempo de Ilúvatar, resolve criar os anões, que eram criaturas deste ainda. E Ilúvatar não quis destruí-los, mas disse: ficarão embaixo da terra até que os meus filhos despertem. E por isso que eles são uma raça
e são meio chucros, assim, meio, sabe, meio, como a gente pode dizer, primitivos, porque eles na verdade são grandes mineradores, porém eles não são pessoas muito polidas, nem tão pouco muito calmas, são um pouco impulsivas. Alguns na Assembleia que eu já conheço têm um pouco caça de anão, mas não vem ao caso agora por falta de tempo. E os anões, como foi permitido por Ilúvatar que eles existissem, foi lançado sobre eles essa diminuição por ordem de Ilúvatar. E como Tolkien entende esse ser menor do que os outros? Eles, é a maldição de Ilúvatar sobre eles, eles viverão amantes dos bens. Eles buscam ouro, por isso que eles cavam. A vida toda buscando ouro, buscando ouro. O amor às coisas da terra é o que caracteriza a inferioridade dos anões. Não é só a sua inferioridade por tamanho. Eles inclusive estão esperando o próximo concurso para o Senado. Eles adoram concurso público, os anões. Amam. Agora vocês viram, eu queria introduzir o próximo tema baseado nisso que a Galadriel falou, que pode ser o último, dependendo do tempo, e depois desse a gente passa para as perguntas, que é o tema da eucatástrofe. Vocês perceberam que ela disse que... Isso não é palavrão. Não é palavrão. Vocês perceberam que ela disse que até a menor das criaturas pode mudar o curso da história. Entendeu? Tolkien diz que o último ponto, não sei se vocês repararam, eu falei somente 3 pontos, né? O quarto ponto que caracteriza o Fairy, deixei para agora porque é um tema muito importante, que é a eucatástrofe. Eu, em grego, significa bom, e catástrofe significa catástrofe, né? Olha que beleza. Então, eucatástrofe é a boa catástrofe. E Tolkien diz que toda história tem uma descida e um final feliz. E se não chegou à felicidade ainda, é porque não acabou ainda. Tolkien com certeza acredita nesta descida para a ascensão. E eu quero ler para vocês um trecho, para que vocês não pensem que a gente fica inventando essas coisas, que ele mesmo diz isso. Eu me arriscaria a dizer que, abordando a história cristã nessa direção, ele está falando da eucatástrofe. Por muito tempo tive a sensação, uma sensação alegre, de que Deus redimiu as corruptas criaturas criadoras, os homens, de maneira adequada a esse aspecto da sua estranha natureza e também a outros. Está falando aqui da eucatástrofe como redenção. Redenção das corruptas criaturas criadoras, os homens. E ele diz, os evangelhos, ou seja, a boa notícia, a narração, preste atenção, a narração da história da boa notícia. Então, quem acreditava que a boa notícia vinha através da narração de uma história, os evangelhos contêm uma história de fadas. Meu Deus, pronto, agora sim, queima ele na fogueira. Já morreu, não dá para queimar na fogueira já. Entendamos o que ele quer dizer. Ou uma narrativa maior, que engloba toda a essência delas. Contém muitas maravilhas, peculiarmente artísticas, belas, emocionantes, míticas no seu significado, perfeitamente encerradas em si mesmo. E entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível. Essa narrativa entrou para a história, ele coloca com letra maiúscula, a história do mundo primário. O desejo e a aspiração da subcriação foram elevados ao cumprimento da criação. Abram os ouvidos para essa frase agora, para aqueles que dizem que Tolkien não é cristão. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição de Cristo é a eucatástrofe da encarnação de Cristo. Essa história começa e termina em alegria. Ela tem, preeminentemente, a consistência interna da realidade. Não há conto já contado que os homens mais queiram descobrir que é verdadeiro, e não há nenhum que tantos homens céticos tenham aceitado como verdadeiro por seus próprios méritos. Termino dizendo, por quê? Porque a sua arte tem um tom supremamente convincente da arte primária, isto é, criação de Deus. Rejeitá-lo leva à tristeza, à ira, ao pecado. Tolkien
percebe que Deus, quando cria, conta uma história. Já ouviram falar? Haja luz. Deus fala e acontece. E já ouviram falar do Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Deus cria contando história. E Deus recria, redime contando história. Só que a questão é que nós somos homens. E nós simbolizamos a história em palavras. Deus é Deus. Deus é Deus. E quando Ele fala, se torna realidade. Aí o catástrofe da humanidade é Jesus Cristo. Isso que diz J.R.R. Tolkien. Enquanto o Cássio toma café, eu catástrofe, então nesse momento uma coisa boa vai acontecer no cafezinho. E afinal de contas, nós estamos no café com Jesus. Jesus está aqui. Então, tome um café com Jesus. Ele não vai tomar, não vai tomar. Inclusive, em uma das cartas de Tolkien, enquanto o Cássio toma um café, porque ele já vai fazer um comentário muito importante sobre o catástrofe, ele está se preparando. Ele diz assim: ele fica bravo porque as pessoas querem encontrar em elementos da vida dele explicações para a simbologia que ele coloca. Por exemplo, o fato do inimigo mais poderoso ser uma aranha, o fato dele ter sido picado por uma aranha na África do Sul quando era criança. Ele fala: nem me lembro desse fato. Mas, se vocês querem buscar alguma coisa na minha história que é verdade, na história que eu criei, é que ela é cristã. Digo, melhor, católica, apostólica e romana. Talvez não seja no seu objetivo, talvez não seja na sua matéria, mas é formalmente cristã nos seus valores e conceitos primários. E aqui eu saliento a todos, sobretudo aos senhores pais, eu vejo alguns pais presentes aqui, que não pensem que os vossos filhos são bestas. Por quê? Porque pensamos que os filhos acreditam somente nas coisas que nós falamos, mas os filhos enxergam sempre esta realidade secundária, ou seja, aquilo que nós fazemos e o significado que elas têm. Isso é muito importante na construção do imaginário, de um aspecto, primeiro no lúdico, no simbólico, coisas importantes que eu me lembro da minha infância. Seguro que vocês vão lembrar. Domingo de manhã era dia de procurar ovo de Páscoa. Por quê? Porque o coelhinho tinha passado e deixado para mim. E eu ia lá buscar os ovos, porque o coelhinho tinha passado e deixou coisas para mim. Aí, certamente, um talibã aqui do meu lado vai dizer: mas Cássio, o coelhinho... Mas coelhinho não existe. Ah, não? Mas existia. Para mim não existia. E não ignorem a existência do meu coelhinho, porque o meu coelhinho... E é importante deixar que o meu... outro talibã, Papai Noel. Eu nunca duvidei da existência do coelhinho. Não só nunca Papai Noel. Eu me lembro todo Natal, nós íamos para o sítio, lá para a chácara, e o senhor Papai Noel chegava mais ou menos à meia-noite vindo, tinha umas taquareiras, Deus do céu, ele dava uma máscara horrorosa, mas tinha um saco cheio de coisas muito legais. Então, de um lado, tinha o desejo imenso de encontrar as coisas muito legais com aquela máscara horrorosa. E que eu não sei, ele tinha o mesmo sapato e o mesmo cheiro que meu avô. Mas eu vos digo, quão importante era aquele ser na minha vida. Por quê? Porque a ânsia do encontro e a dúvida, a mistura do medo e da realidade entre o imaginário e o verdadeiro, isso fazia tudo muito diferente, muito especial, que me fazia ansiar por este momento. Qual o nosso problema hoje? Simplesmente a gente reduz toda a imaginação a um não existe. Ou pior ainda, delegamos isso que, antes do Papai Noel, em casa nós rezávamos, nós partilhávamos, falávamos das coisas boas dos anos, pedíamos perdão, nos reconciliávamos, fazíamos uma boa ceia. Uma boa ceia não era qualquer coisa, era algo que nós não comíamos, ainda que o maldito arroz da grega estava sempre lá. Mas era uma noite especial, tinha um conteúdo simbólico importantíssimo.
que talvez nós, em nome de sermos adultos, isso que eu queria ler no 181, em nome de ser adultos, esquecemos e relegamos a coisas infantis. Desculpa, meus queridos adultos, dentro desta cabeça existe uma criança, e todo o imaginário de uma criança que construiu aquilo que vocês são. Nós, se tivéssemos que levar todas as coisas no nível consciente, não suportaríamos. E como nós tentamos tudo levar no nível de consciente e compreensível, sabe o que acontece? Tomamos pela manhã esse calopran, ao meio-dia, um outro e à noite uma prazolam. E queremos tudo compreender e tudo deixar no nível consciente. E aí não conseguimos. Porque esse elemento secundário que esse senhor chamado André Munda, ele escreve, eu sou do trabalho é um mestrado, na verdade, pela Lateranense, pela Gregoriana de Roma, escreve O Anel e a Cruz, o significado teológico do Senhor dos Anéis. Ele fala que a maneira que ele conseguiu chegar, ele é um orientador pedagógico que trabalha com ensino religioso na escola, ele conseguia chegar até os jovens, era através do Senhor dos Anéis e a criação de um elemento que ele chama de pré-religioso, que é o que nos falta hoje. Algo que dá substrato para construir o religioso, porque nós desumanizamos a tal maneira a nossa forma de pensar e de agir, que nós vivemos abaixo do elemento religioso. Não é que nós somos ateus, nós não temos capacidades mais de ser religioso, porque relegamos tudo que é religioso a um nível infantil ou burro. Por isso, temos hoje diversos jovens, pessoas, e talvez até alguns de vocês que estão aqui, que chegam, Deus não existe. Por quê? Porque não me fala. Mas Ele está te falando. A questão é que tu não entendes a linguagem. Por quê? Porque esse substrato do imaginário ficou relegado à mera racionalidade. E um Deus que cabe na nossa razão, nem nós não queremos. É um delimitar o como Deus tem que falar. Ninguém está falando para vocês que vocês têm que andar vestido de renda, nem com um cajado na mão, por aí. Mas o que eu estou falando é que o mundo secundário não se confunde com o primário. Pelo contrário, ele está a serviço do primário. E depois, quando Deus, na tua vida, fala através dos acontecimentos, quando Deus faz um milagre, quando você tem substrato para entender essas coisas. Os judeus entenderam muito bem isso. Por isso que, não sei se vocês conhecem um pouco da cultura hebraica, que nós cristãos somos filhos dela e perdemos de catequizar as crianças através de sinais, de símbolo. Meu Deus do céu, a Bíblia está cheia disso. Ritos, mitos. Ou você acha mesmo, quem estava lá para anotar como é que foi Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva e um carinha para escrever como é que foi. É um jeito de dizer. Padre, você está falando que é mentira? Não estou falando que é mentira. Eu estou falando que, para ser verdade, não precisa ser exatamente um fato jornalístico, meu caro. Porque fatos jornalísticos não são verdadeiros. Fake news. E outra coisa, Cristo falava, havia um homem que tinha um reino. Cristo não podia contar contos e fadas ou mitos? Ou, se você quiser parafrasear, parábolas? São inúteis as parábolas. Quando tu lês as parábolas, ser um racionalista, você pula elas, porque não serve para nada na formação das pessoas. Digo mais, filosofia, o suprassumo da filosofia. Pois o paradigma, a origem e a fonte de toda a filosofia, um cara chamado Sócrates, conversava, e no final da conversa, quando alguém dizia, Senhor Sócrates, então qual é a conclusão? Aí ele contava um mito. Tinha um homem numa caverna. A verdade não necessariamente está ligada a tubos de ensaio e fórmulas matemáticas. A verdade pode ser transmitida contando uma história. E a verdade pode ser corrompida contando uma história. Decide que história tu escuta. Qual história tu escutas? Ou vocês acham, e aqui entra um tema que nós nem preparamos, e eu não vou aprofundá-lo, mas poderia. Vocês acham que toda essa descristianização vem de um ataque direto à igreja? Ou do inocular na cultura
um veneno anti-Deus. Nós rejeitamos o remédio do veneno que estão usando contra nós. E diria mais, que por um lado todo o conhecimento que nós chegamos hoje é fruto de gigantes, anões subindo em ombros de gigantes. Também é verdade que muitos de nós, anões, subimos na burrice de asnos. Asnos sobre asnos. Recriando uma cultura que começa a ser uma descultura, porque vamos perdendo aquilo que nos faz mais humanos. Sabe qual a principal característica da descultura? Pensa bem, e quem tem ouvidos para ouvir que ouça. A ruptura com tudo que vem antes de você. Se uma cultura, se um autor te leva à ruptura com todo o anterior, este cara provavelmente quer destruir a tua consciência. Sinta cheiro mal nesse caso. Aquilo que o Papa João Paulo II chamava de uma cultura de morte. Mas, padre, eu acho sinceramente que alguém tem alguma pergunta a nos fazer. É verdade? Olá? Se apresente, por favor. Quem é você? Eu sou o Eric. Estou adorando esse aqui, viu? Sério, Eric. Sobre aquela parte que vocês estavam mencionando sobre o Gollum, né? E o Frodo. Aí eu tenho uma pergunta. Seria Bilbo e Frodo uma comparação diante de Gollum, né? Das consequências dos destinos de você não carregar a sua cruz, que seria o anel? Porque eu enxergo assim, a jornada inteira dele como se fosse uma vida inteira, onde você tem que carregar um fardo, um peso, e se você carrega sem reconhecer o valor daquilo, é tudo muito mais pesado. Se você carrega reconhecendo, mesmo que ainda difícil, torna-se de certa forma mais leve. Aí o paralelo da Bíblia lá de Jesus tornar o fardo mais leve. Então a minha pergunta é assim, não seria uma comparação de dois destinos? O de Gollum seria o de você não tratar direito as moedas que você recebe de Deus, né? Você não fazer elas darem frutos, né? Você guarda só para si, e aí você fica aquela figura medonha, né? Aquela figura falida, aquela figura fracassada, com medo de tudo, na escuridão e definha. Não seria uma comparação dos dois destinos? Caso eu não queira carregar minha cruz, eu tenderia a me tornar um Gollum, e caso eu decida carregar, eu seria inclusive ajudado por anjos, como Gandalf? Interessante, primeiro eu acho que definir o que fazem os anéis. Um anel, na verdade, ele tem um poder de conservação. É a primeira característica de quem porta um anel. O Gandalf porta um anel porque, na verdade, quando ele estava chegando na Terra-média, o Gil-galad, que era o anel que possuía esse anel, estava indo embora. E na saída ele deixou para garantir a conservação. A Galadriel é a única que recebeu o anel e ficou com ele até o final, até que os anéis perdem a força. Porque qual a primeira função do anel na Terra-média? Conservar. Conservar e ajudar a completar a criação estragada pelo canto dissonante lá atrás do Melkor, que era senhor de Sauron. Estabilidade, poderia se falar, né? Poderia dar uma estabilidade. Interessante isso. Alguns anéis de poder, quando você colocava, você podia ficar invisível. Não era o caso do anel dos elfos. Quem levava o anel do elfo, na verdade, o anel, ele ficava invisível, o anel. Feche parênteses. Gollum, quando encontra o anel, na verdade, Sméagol, no começo do filme, no filme 2, Duas Torres vai contar, e a história vai ser contada também no livro, mas o amigo dele encontra o anel, e aí o anel seduz Sméagol, e Sméagol briga, desculpa o spoiler, ele briga e mata o seu amigo para possuir o anel. E aí esta morte faz que ele seja relegado e jogado fora da comunidade. E, como falou, ficou 500 anos dentro de uma caverna sozinho, conversando consigo mesmo. E aí, engraçado que ele não morre, mas ele começa como que esticar e se torna aquela criatura que já não sente mais gosto, já não tem mais prazer, é fria, é gélida, é um peixe, por assim dizer. Bilbo, quando encontra com Gollum, num jogo entre eles, interessante a imagem do jogo, num jogo entre eles, porque Gollum também gostava de jogar.
desse jogo entre eles, mas Gollum já tinha intenção de comer, literalmente, Bilbo. Não tinha intenção de dar uma, de deixá-lo partir. Ele jogou por jogar, mas não queria levar o jogo adiante, porque no final a intenção dele era de fato jantá-lo. Até porque se Bilbo não tivesse. Esse tipo de cabelo comprido. As mulheres, parabéns. Um calor. Bilbo teria sido jantado se não tivesse o anel que fez desaparecer. Gollum não queria entrar no jogo, porque Gollum tinha uma estabilidade estabelecida. O mundo frio dele. Bilbo, quando encontra o anel, na história do Hobbit, que aí, enquanto eu vos recomendo seriamente ver os filmes do Senhor dos Anéis, a proposta do Hobbit, que tem 3 filmes, eu já diria, vejam outra coisa, leiam um livro, porque está muito Eu já diria, afastem-se dele com a maior urgência possível, porque é horroroso. Mas eles são gostos. Mas digo, no Hobbit, a gente vê claro isso, que Bilbo, quando Gandalf encontra com ele e propõe a uma aventura que seria recuperar o ouro dos anões, uma outra história que a gente não vai entrar agora por falta de tempo, mas ele entra na aventura de algo novo. Gollum não está disposto a algo novo. Talvez nós não estejamos dispostos ao novo. Por isso que o filho nos assusta tanto. Por isso que o emprego novo nos assusta tanto. Já por sua vez, quando o anel chega a Bilbo, Bilbo tenta conservar o anel em segredo, sem saber do que se trata. E Bilbo, quando tem 111 anos, é novo porque o anel o conserva. E certamente viveria 500 anos. Mas ele percebe que o anel já domina ele. E aí, porque Gandalf de uma maneira o obriga, ele deixa o anel para o Frodo. Frodo, por sua vez, toma o anel, leva para o Conselho de Elrond, e é aí que Frodo aceita o que chegou até ele. A pergunta, eu acho, que vai para ti, nessa mesma linha. Estamos dispostos a aceitar o novo e carregar até o fim? Ou até onde nos cabe? Tantas vezes pensamos que as coisas nos pertencem, que os filhos nos pertencem, que a esposa nos pertence, que o emprego nos pertence, porque até quando? Até que um morre, até que outro parte, até que se quebra, até que é roubado. Esta abertura ao novo, vamos traduzir também, e eu brinco sempre, você sabe a palavra abertura à vida, né? Esta abertura à vida, ao novo, que eu acho que é fundamental. Gollum não estava disposto ao novo, estava disposto ao mesmo. E queria que o mesmo permanecesse como sempre. Por isso ele vai toda a saga correndo atrás do anel, porque ele pertence que é dele, não quer perder. Ele não deixa, só que fazendo, entre aspas, aquilo que era cego, ele acaba cumprindo aquilo que devia fazer. Então esta abertura ao novo é o que vai caracterizar, e eu penso que diferencia um do outro. Que Gollum não está aberto ao novo. E Bilbo se deixa levar e larga o anel, e Frodo também. E por isso que o Frodo, que é essa criatura simples, burguesa do 308, é a pessoa ideal para carregar. Por quê? Pela simplicidade. Não quer ser incomodado, isso já basta muito. Completo dizendo que isso da conservação, os anéis élficos conservam a beleza. Um anel conserva o poder. E para Tolkien, poder é mal. Melkor, Morgoth, poder. O poder é sempre mal. E qual que é a questão do poder? E aí diferencia o pecado daquele que carrega o anel para redimir e daquele que usa para controlar. O poder o pecado do Gollum é o mesmo pecado do Melkor. Não querer se submeter à história, querer se apartar da história. E numa das cartas, Tolkien diz que o anel torna invisível aquele que usa. Mas se a pessoa não usa, não o tira nunca, cedo ou tarde, dependendo de se ele é mais ou menos forte, o anel o tornará invisível para sempre. Ele não vai morrer, mas ele vai viver com uma criatura fria, com uma criatura sozinha, tão sozinha que ninguém o enxergará. Esse é o salário daquele que não se submete à criação, não se submete a ser um subcriador.
mas que quer controlar, ter o poder sobre a história. Melkor, a história de todos. Claro, na devida proporção, Gollum, a história dele mesmo. Não morrer. Ele não era um ser imortal. Os hobbits morrem. Mas ele queria ser. Ele queria ser. Ele não contentou com a subcriação. Ele queria ser um criador, não um subcriador. Esse é um ponto essencial. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Quantos anéis você tem? Como é que você tá? Eu adoro essas perguntas. Eu adoro essas perguntas. Quantos anéis eu tenho? Eu tenho que contar. Então, na verdade, a paixão por Senhor dos Anéis vem depois de muitos anos. Vem desde jovem, antes de eu entrar no seminário. A primeira obra que eu li foi o Hobbit. Daí lançaram o filme do Senhor dos Anéis, eu comecei a ver. E aí, entre os amigos, a gente discutia, mas eu era universitário pobre, como todo universitário, ou como quase todo. Então não é que eu tinha muita coisa, mas na medida que eu fui encontrando uma coisa ou outra, vai no brechó, vai, depois descobre a Amazon, e aí fala no Mercado Livre e você começa a comprar. Tem muito mais livros sobre toda a fortuna literária de Tolkien, tem muito mais livros do que provavelmente não sou cosplay, mas é coisa disso, pareço, mas não sou necessariamente. É interessante ver, aproveito a tua pergunta para falar de uma outra coisa que eu ia falar depois, que eu já falo agora, que a obra de Tolkien deu muito, depois ela redundou em muitas outras obras. Vocês viram? De cunho universitário, não. Por exemplo, porque eu tenho a joia da Galadriel, da Elwin, Arwen, o anel de Barahir, que é do... Mas se ele não me dá nem o livro, você acha que ele vai te dar isso? Não vai mesmo. Aquele mapa também eu ganhei, me deram de presente lá na França. Mas eu quero dizer, eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive foi por causa do D&D. Foi o RPG que eu jogava no tempo que eu tinha menos coisa a fazer, entendeu? Eu era mais vicioso, eu jogava RPG com os meus amigos. E tinha um que era o D&D, que falava de elfos, de bardos, de uma gente muito estranha. E eu adorava jogar, e aquilo nos divertia muito sadiamente, porque esse é o ponto. A gente pensa que jogar com o fantástico é uma coisa ruim. Não, era uma diversão sadia, e nós passávamos muitas horas ou até noites jogando, e não tinha nada demais em jogar D&D nesse sentido. Então, ali começou o interesse por conhecer um pouco cada um dos personagens, e aí a partir disso comecei a buscar conhecer mais sobre a literatura. Eu sou formado em letras, minha formação antes de entrar no seminário era letras, em literatura, francês e literatura. E aí depois com isso comecei a me interessar por Tolkien, por tudo isso que é o mundo do fantástico, o mundo do Tolkien e, evidentemente, também pela legalização da cultura. Vocês estão vendo aqui, entrando nesse ponto, eu acho que já... vocês estão vendo aqui algumas ilustrações, falando de todo esse tesouro que gerou a obra de Tolkien. Quero falar duas coisas muito importantes. Tolkien, quando começou com tudo isso, ele tinha o objetivo de dar um substrato cultural para as línguas que ele inventava como um vício secreto. Ele mesmo chama assim, vício secreto. E também de criar uma mitologia para o seu país, que não existia uma mitologia inglesa, fora o ciclo arturiano. Arthur. Não tinha. Ele via os romanos, os gregos, etc. E ele não tinha. Então ele falou que foi criar uma mitologia dessas. E depois que ele fez isso, por exemplo, ele poderia falar da ordem de criação dos livros, tá bom, não importa muito. Alguns para os filhos dele, como por exemplo o Hobbit, outros não, como a Queda de Gondolin, que o filho dele lançou há pouco tempo e está vendendo agora, mas não ainda no Brasil. Muitas outras pessoas começaram a se interessar. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia são fruto do Senhor dos Anéis, do contato com Tolkien, de Lewis com Tolkien. E vocês estão vendo todas essas ilustrações aqui. Inclusive, a edição dinamarquesa do Senhor dos Anéis é ilustrada por uma senhora velhinha chamada Margarete II, que é a rainha da Dinamarca.
ela é membro do conselho dinamarquês ou da associação de Tolkien. Ela é amante de Tolkien e desenha, faz as ilustrações. A rainha da Dinamarca. Para vocês verem que não é uma coisa assim tontinha, né? Você pode gostar, você pode não gostar, ok. Mas é de Deus, ler Tolkien. Antes de... Eu vou pôr um vídeo mais. Ok. Mas antes de falar... nesse livro, Dom da Amizade, conta um pouco a história de C.S. Lewis e Tolkien, como os dois tiveram histórias, entre aspas, paralelas, e acabam se encontrando no meio universitário, em 1926. Eles tinham um grupo chamado The Inklings, que se encontravam num pub chamado Eagle and Child, todas as semanas. Eles bebiam e fumavam, mas eles também falavam de coisas boas. Não, só falo isso porque nós não estamos falando aqui de pessoas que o pecado original não tocou, né? Falando de pessoas concretas como nós aqui, que hoje dedicamos domingo à tarde para poder partilhar sobre isso. Então, ambos, um dom de amizade que muitas vezes se afastava porque discordavam da forma de escrever e tal, mas que influenciam um ou outro positivamente. Pergunta antes de assistir esse último vídeo. Tu, aos teus amigos, tu influencia positivo ou negativamente? Fecha parênteses. Abro outro parênteses. Já que você fez essa pergunta, né? Eu parafraseando o nosso reitor, Padre Juan José Armidares, que adorava Lúdico, né? Aquilo que tu falas com teus amigos no WhatsApp poderia ser publicado no jornal? Então por que falas? Todos os canais de voz estão ocupados. Tente bastante. Didn't think it would end this way. End? No, the journey doesn't end here. Death is just another path. One that we all must take. The grey rain curtain of this world rolls back, and all turns to silver glass. And then you see it. What? Gandalf. See what? White shores. And beyond, the far green country and a swift sunrise. That isn't so bad. No. No, it isn't. Agora pronto. Mais uma pergunta? Meu nome é Angélica. Eu gostaria de saber, assim, naquela parte que vocês estavam falando sobre o Gollum, né? Se foi a misericórdia que o Bilbo teve por ele que fez ele se tornar imune ao anel há tanto tempo. Porque ele usava o anel esporadicamente, mas ele não foi consumido por isso. Então, eu acho bem importante. Mas eu acho bem importante o conceito de misericórdia presente. E, bom, em todo o percorrido, o Sam, que é o companheiro do Bilbo, muitas vezes quis acabar com o Gollum. E Bilbo sempre acreditava no Gollum. E Gandalf, ele sempre apostava neste hobbit pela simplicidade dele. É interessante, porque durante toda a trajetória, vários seres poderosos, homens, elfos e anões, quiseram se apoderar do anel. E Gandalf só permite, de uma maneira, o anel ficar com Frodo, porque ele acredita na simplicidade de Frodo. Boa pergunta do Fazio. Será que foi a misericórdia que fez ele não se deixar levar para o anel? Provavelmente seja por essa misericórdia, mas lembrando sempre desse conselho: pena
Foi a pena que de fato fez que isso se tornasse possível, né? A misericórdia, penso que é uma boa palavra, e talvez que nos falte hoje, né? Porque nosso conceito de justiça é o conceito grego, olho por olho, quer dizer, a cada um aquilo que lhe é devido, ou o talhão, olho por olho, dente por dente. Então, sim, penso que é bem pertinente essa ideia de que esta misericórdia faz com que, de alguma maneira, Frodo seja tão resistente, acho que a palavra é essa, ou tenha resistido tanto tempo, porque já ao fim, Frodo de alguma maneira sucumbe. Mas é a misericórdia também que o salva. Bom, o Padre Vinícius, cada um com seus dotes. Cada um passa vergonha de um jeito, isso quer dizer. Assim, a questão da música, do cantar é muito importante. Porque todo o universo é criado a partir do canto, da música, né? Então esse cantar, por isso que nós também queríamos exemplificar. Nós pensamos que o Peter Jackson foi muito feliz também na obra dele, junto com o Shore, na composição de toda a obra. E entre esses cânticos nós escolhemos um que conta a história justamente da partida. A partida para o momento em que estão partindo para Valinor, ou seja, no final, quando já todos as criaturas, entre aspas, que estão lá, que pertencem à realidade, por assim dizer, superior, partem para deixar o mundo seguir o trajeto, entre aspas, natural, em função das suas escolhas. Então, agora, pode Vinícius vai me dar uma palhinha. É uma música bem rápida, mas é interessante vocês repararem na letra que é uma despedida, daquele que parte depois de ter cumprido uma tarefa, depois de ter feito a sua missão, né? É interessante porque era uma coisa que eu esqueci de falar. Elfos e homens são filhos de Eru, de Ilúvatar. Mas cada um deles tem uma dádiva. Os elfos de não morrer nunca e de conservarem a sua beleza, e os homens de morrer, que é uma dádiva. É uma dádiva, porque para os homens cada momento pode ser útil. Obrigado. Os elfos são obrigados a viver enquanto o mundo viva, enquanto Ilúvatar não decidir dar fim ao mundo. Os homens não. Os homens passam para outro mundo. Que interessante, Tolkien não arrisca falar nada sobre esse mundo em nenhuma parte do seu legendário. Ele sim diz que quando um homem morre, quando um elfo morre por meio da violência, a única modo dos elfos passarem para outro mundo é violentamente, sendo assassinados. Eles possuem, assim, os dons supernaturais que o homem perdeu pelo pecado original. E todos aqueles que morrem vão para os salões de Mandos, que é um desses Ainur. É isso que diz o Tolkien. E em Mandos eles são pesados, boas e más obras. Só que não importando ainda o peso, quem dá o destino final para todas as criaturas é Ilúvatar. E sobre isso não ousamos falar. Essas são as palavras de Tolkien, né? Ele não está falando aqui do céu, da vida eterna. Ele não chega lá. E ele faz de propósito, ele não quer chegar. Mas aqui estamos falando da partida, porque Frodo morre. Nossa, mas eu vi ele vivo até o final. Sim, mas ele morre quando carrega o anel. E não pode mais ficar nas terras mortais, ele vai para as terras mortais. E nunca um hobbit tinha ido para as terras mortais. E é concedido a ele, dada a tarefa cumprida. Então é uma canção de despedida para esse momento. Assim como a Bíblia. Assim como a Bíblia, exatamente. E Gimli, nenhum anão tampouco tinha ido às terras imortais. Sim, obrigado. Esses meninos me ajudam sempre com essas técnicas de tecnologia que eu não sei nada. Ele falou, ele arrumou o treco para não parar. Mas aí você tem que ir botando para cima. É muito difícil, mas... I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh, as the snowflakes cover our fallen brothers
I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lanes where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And through where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget how who took this road with me. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lanes where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. To this memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to paths to lead home. And over the road that takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell. Ai, Jesus. Então, para finalizar, nós queremos dar dicas de leitura. Ponto no qual nós discordamos um pouco. Que não é um problema, não nos faz ser menos amigos. Perfeitamente. Eu gostaria de dizer primeiro que alguns livros do Tolkien fazem parte do seu legendário. Outros livros do Tolkien não fazem parte do legendário. Esses são os meus, esses são os do Cássio. E esse é aquele que vai passar para cá. Dentre os que o Cássio tem, esses daqui não são do Tolkien, são sobre o Tolkien. Por exemplo, esse o Atlas da Terra-média, uma geógrafa, vendo as descrições que ele fazia da tridimensionalidade da obra, desenhou os mapas todos. Aqui uma biografia, meu precioso. Aqui uma biografia dele e muitos outros livros sobre a teologia de Tolkien, né, na obra de Tolkien, sobre muitas coisas. Mas se você quer ler, nada como ler o autor. Para mim, se você quer ler a obra de Tolkien, você deve começar com O Hobbit. Por quê? Porque é a mais infantil das obras, porque ele fez para os seus filhos. Mais primitiva, né? Infantil não no sentido de que não fale coisas importantes, mas no sentido de que falam coisas mais basilares. Depois, se você ler O Hobbit,
eu não iria direto para o Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis tem muitos nomes, muitos mapas, muitas coisas. Eu passaria primeiro pelas outras histórias da Primeira Era. Como, por exemplo, temos aqui os filhos de Húrin, que é essa última aqui, que a Cristiane leu. Olha lá, a Cristiane lá. É bom, Cristiane, não é ruim? É bom, tá vendo? Ela perguntou o que era para ler, eu falei para ela ler esse, ela leu em 2 dias, não sei como é que ela tão rápido. Os filhos de Húrin, Contos Inacabados, que conta mais ou menos a história de maneira geral. E eu ainda leria, se você tem influência no inglês, Beren Lúthien, que é aqui, não tem ele em português, que é uma história fenomenal. E ainda leria The Fall of Gondolin, que é do de Gondolin, que também não tem em português. Se você não tem influência no inglês e quiser já, e só puder ler as obras que estão em português, eu leria aí em seguida O Senhor dos Anéis e, por último de tudo, O Silmarillion. Lembrando que, paralelamente a essas obras, tem outras obras muito importantes do Tolkien que não se encaixam no legendário. Por exemplo, Sigurd Gudrun, ele está falando de uma lenda nórdica. Por exemplo, o Kullervo, que é uma lenda dinamarquesa. Por exemplo, a lenda de Beowulf, sueca, se eu não me engano. E aquelas mais infantis, que se vocês têm filhos e querem ler para os filhos, eu recomendo Mestre Gil de Han, eu recomendo Mr. Bliss. Mr. Bliss é muito legal, o Senhor Bliss, né, eu acho, que traduziram assim. E recomendo também as cartas do Papai Noel. Essa paralelamente ao legendário, né? Por exemplo, se vocês pegam tem uma que eu não falei, a do cachorrinho, Rolando. O filho dele perdeu um cachorro na praia, um cachorrinho. E ele conta a história de um cachorro que morde um mago e é transformado num cachorro de brinquedo. E ele passa por várias aventuras, esse cachorro. Contando para os filhos. Por exemplo, se vocês pegam... A tentativa de consolar um filho que perdeu o cachorro. Porque perdeu o cachorro. Se vocês... ou seja, a gente consola o filho, tranquilo, eu compro o outro. Ele não, ele contava uma história. Era doido. Era bom de lábia, tanto que ele fez a esposa dele desistir de casar com o noivo dela para casar com ele. Só falando, o cara era... E morreram... Chaveco. E morreram se amando muito. Tanto que quando ela morreu, poucos anos antes dele, acho que ela morreu em 69, ele escreveu Idris Tolkien, My Lúthien. Porque a primeira história de amor é Beren Lúthien. Quando ele morreu... Que é a história de uma elfa... a primeiro casal entre elfos e homens, né? Impossível. Que nós não... amor impossível. Que nós não pode deixar de ler, né? Mas, pouco a pouco, não dá para contar tudo aqui. E depois, quando ele morreu em 1973, colocaram na lápide dele John Ronald Reuel Tolkien Beren, que é o marido de Lúthien. Ele se via nessa figura, né? Não é um alter ego, mas ele se via em muitos aspectos disso, porque o modo, inclusive, como Beren conhece Lúthien, foi o modo como ele conheceu a esposa dele. Como foi esse modo? Leia no livro e você saberá, né? Eu não vou contar como foi, porque senão não sobra nada para os livros, né? E eu queria falar de uma última obra, o Mestre Gil de Han. É muito legal para ler para os filhos, porque é a história de um fazendeiro que tem um dragão que está atrapalhando tudo e queimando as plantações, e ninguém consegue matar esse dragão, e ele vai lá e ganha do dragão por meio de uma conversa. É uma crítica às histórias de dragões, dos caçadores de dragões. Um fazendeiro gordo, sem noção, vai lá e conversa com o dragão e convence ele a não atacar mais. Como ele faz isso? Leiam no livro do Mestre Gil de Han. Olha, agradecemos de coração vocês, agradecemos de coração a paciência. Peço a vocês que quando aqueles que chegarem não assinaram o livro, quando saírem, por favor, deixem o seu nome para a gente poder registrar esse momento. É bem importante registrar a história e você que passou por aqui. Padre Vinícius também continua aqui, a confissão dele não deixa para lá. E de toda maneira, obrigado. Não tenham medo de arriscar, de perguntar. Se tiver dúvida, procure o padre mais perto de vocês. Antes disso, antes de vocês irem embora, nós temos alguns avisos, 2, na verdade, né? Que tem um lanchinho ali para todos aqueles que quiserem. Tem café por aí ainda, eu acho. E a próxima Café com Jesus, quando é, Bruna?
Dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro é o próximo Café com Jesus. Qual será o tema? Tchan, tchan. Venha e verá. Será tão interessante quanto esse. Vocês querem tudo pronto já.